A paz do Senhor, igreja, amém? Que responsabilidade, hein? Misericórdia, Senhor. Espírito Santo, fala, Senhor, através de mim. Ministra através de mim, Jesus. Fala o que o Senhor deseja falar, Pai. Que não seja eu em nenhum momento, mas o Senhor. Que o Teu Espírito possa fluir através dessa palavra e tocar vidas, Senhor. Toca-nos, Senhor, toca-nos, Pai. Faça a Tua vontade em nós, Senhor. Faça a Tua vontade na Tua igreja, Jesus. Faça a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um aqui, Pai. Nos direciona, Espírito Santo. Nos envia, nos capacita. Nos ensina, nos ensina. É interessante que eu já tinha preparado essa palavra, já tinha um tempo e ela estava em casa já pronta. E aí, quando foi um dia dessa semana, eu mudei a palavra. Eu peguei a palavra e reescrevi a palavra. E aí, amém, já está pronto, né? E vamos pregar no domingo. E aí ontem teve o evangelismo, e nós estivemos aqui durante todo o dia, e aí eu fui para casa. Cheguei em casa, já era umas 8 e pouca, tomei um banho para descansar, e quando foi por volta de umas 11 e pouca, ficou algo, né, no meu coração para olhar a palavra, para observar a palavra. E aí o Espírito Santo muda a palavra. E aí eu comecei a ler e comecei a estudar a palavra novamente. E deu meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, foi terminar 4 horas da manhã. Mas o interessante é que todas as palavras se completam exatamente como as meninas falaram. Nós estamos indo na mesma direção, porque o Senhor fala o que Ele quer, não o que nós queremos. Não é o que eu quero ouvir, não é o que eu desejo ouvir, não é o que eu penso que eu preciso ouvir, é o que Ele tem certeza de que eu tenho que ouvir. É o que Ele quer falar através daqueles que se disponibilizam. E isso é maravilhoso. Abram as suas Bíblias, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Aleluia. Que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Oh, aleluia. Aquele que ouve, diga: vem. Vem, Senhor Jesus. E Ele vem. Ele vem. Ele vai voltar. Ele já está a caminho. Aquele que tem sede, venha. Venha aquele que tem sede, venha. Todos quanto têm sede, venham. E quem quiser, receba de graça, não pago. Já foi pago. Não pago. Não precisamos pagar nada. De graça da água da vida. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Queridos, a igreja precisa se alinhar com a sua missão. A igreja precisa se realinhar com a missão para a qual foi estabelecida, para a qual foi chamada. A igreja precisa fazer aquilo que nasceu para fazer. Anunciar a volta de Cristo. A igreja existe exatamente para anunciar o retorno
do nosso Salvador, o retorno do amado das nossas almas. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão, essa é a missão de cada um que se encontra aqui hoje, anunciar o retorno de Cristo. Falar que Ele vem, falar que Ele está a caminho. É para isso que a igreja foi levantada, é para isso que a igreja existe, pastora Márcia. Abram as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O bom é que nós não vamos na nossa própria força, nós não vamos naquilo que nós sabemos, nós não vamos num poder que achamos ser nosso, que pensamos ser nosso. Nós somos revestidos de poder para exercer aquilo que fomos chamados para exercer. Ele não simplesmente manda, vai e fala, anuncia. Não, eu vou te revestir com o meu poder para que você possa ir e anunciar que eu vou voltar. Você não vai de qualquer jeito. Você não vai vazio. Eu vou te revestir. Você vai com o poder que eu vou te capacitar e te revestir. Para que esse poder? Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil anunciar o Evangelho de Cristo. Não vai ser fácil a igreja anunciar que Ele está voltando. Nós enfrentaremos muitas lutas, muitos desafios para anunciarmos a sua volta. Temos que abrir mão de muitas coisas. E se for na nossa força, não conseguiremos, porque não podemos nada. Não somos nada. Não temos nada. Somos pobres, cegos e nus. O que nos capacita a anunciar o Evangelho desse Cristo que nos resgatou é o seu poder, é a sua unção. Não vem de nós, não vem da igreja, é Ele quem capacita, é Ele quem levanta, é Ele quem empodera, é Ele quem unge, é Ele quem envia. Não é no nosso braço, não é na nossa força, não é no que nós sabemos, não é na sabedoria humana, não é naquilo que eu estudo, é naquilo que Ele me revela, é naquilo que Ele me ensina. Porque posso estudar a teologia que for, porque se eu não for capacitado e cheio daquilo que só Ele tem capacidade de me encher, de nada adianta. É uma teologia vazia e sem unção e sem força. É só através do poder que Ele, o único Cristo, é capaz de nos revestir, de nos encher. A igreja precisa tomar o seu lugar no mundo. A igreja precisa começar a fazer aquilo que foi chamada, que foi criada para fazer. A igreja precisa tomar um posicionamento real, de verdade, diante dos fatos que temos vivido na atualidade. A igreja precisa se levantar. Vem, não é simplesmente vem. Porque não é de qualquer jeito que Ele vai ouvir. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar. Temos que viver um evangelho eficaz. Temos que viver um evangelho que funciona, um evangelho que transforma, um evangelho que opera, que toca.
Um evangelho que renova, que anuncia, que faz com que as pessoas desejem viver esse evangelho através daquilo que é feito primeiramente em nós. Porque se nada é feito em nós, como vai ser feito naqueles que nos olham, naqueles que nos observam? Como vamos anunciar algo se nós mesmos não acreditamos naquilo que nós ouvimos dele? A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa fazer o que foi chamada para fazer. Pelo que temos ansiado, quais têm sido os anseios da noiva de Cristo? Quais têm sido os anseios da igreja? Pelo que temos ansiado, igreja? Abra por gentileza no livro de Mateus 28, 18. Do 18 ao 20. Aleluia. Capacita-nos, Jesus. Capacita-nos, Senhor. Ensina-nos. Prepara-nos, Pai, para a Tua obra. E diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Agora abre Marcos 16, por gentileza. Marcos 16, 15, 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Agora abre em 1 Coríntios 9, 16. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de nós, igreja, se não anunciarmos esse evangelho. Ai de nós, igreja, se não falarmos de Cristo, se não praticarmos o ID. Nós estamos aqui simplesmente para ir. Ide por todo mundo. Para que a igreja existe? Para ir, para anunciar, para pregar. Mas não somente para isso. Ela é empoderada, ela recebeu poder. Poder para quê? Para fazer aquilo que está escrito em Marcos. A igreja precisa ser eficaz. A igreja precisa curar. A igreja precisa libertar. A igreja precisa salvar. A igreja precisa ser igreja. As pessoas precisam enxergar em nós aquilo que está em Cristo. Ele nos chamou, igreja, para sermos salvação desse mundo. Porque a igreja não cura mais? Porque a igreja não liberta mais? Porque a igreja não faz mais os sinais que outrora fazia? Por que não faz mais? Era só para os discípulos e para os apóstolos que caminhavam com Jesus? Não, o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente. Ele sempre será o mesmo Deus. Ele não mudou, igreja. Então, nós vamos em seu nome, e nós vamos curar, e nós vamos libertar, e nós vamos salvar, e nós vamos mudar histórias e transformar vidas.
É para isso que nós fomos chamados como igreja. Precisamos ser igreja. Precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos representar o Cristo que nos chamou, que nos levantou, que nos capacitou, que nos deu poder para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Ide, 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 ide. A palavra fala, lá no 17, Apocalipse 22, 17, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que tem sede, venha. Você tem que ser uma fonte a jorrar para aqueles que têm sede. Você precisa, igreja, eu preciso, nós precisamos matar a sede daqueles que estão necessitando. Daqueles que estão sedentos. Daqueles que precisam beber dessa água, assim como nós bebemos. Não foi só para nós, não foi só para saciar a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos anseios. Não, nós somos uma fonte, assim como ele fez com aquela mulher samaritana. A água que você vai beber de mim vai saciar não só a sua sede, mas vai jorrar, e através de você muitos também serão saciados. Não é sobre nós, igreja, é sobre os outros. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre aqueles que Ele quer alcançar através de nós. Existem pessoas esperando o nosso posicionamento para serem tocadas, para conhecerem a Ele através de mim e de você. Existem pessoas esperando que eu me levante, que você se levante com uma voz que toque os seus ouvidos. Existem pessoas que estão enfermos em hospitais, nas nossas casas, em todos os lugares, dentro das igrejas, esperando um posicionamento de toque de mãos para que sejam curadas. Mas toque de fé, crendo em quem nos enviou, em quem nos chamou. Cristo, Ele nos chamou, Ele nos enviou. Tudo que Ele fez, Ele falou que nós faríamos também. Ele curou, Ele ressuscitou mortos, Ele levantou coxos e mancos, Ele libertou endemoniados. E Ele falou que nós faríamos coisas ainda maiores. E por que não fazemos, igreja? Por que não fazemos? Porque não nos posicionamos. Fazemos tudo, menos aquilo que a igreja foi chamada para fazer nos dias de hoje. Temos visto a igreja doente, a igreja caindo, mas a igreja precisa se levantar com uma voz profética, com uma voz de salvação, com uma voz de cura, com uma voz de transformação. Uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja que imita a Cristo, que tem o seu cheiro, que tem as suas características. Essa é a igreja que Ele quer levantar para tocar o mundo, para salvar a todos. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Um dia, um homem veio ao mundo para anunciar que ele viria. A voz que clama do deserto. João Batista atendeu ao chamado, fez aquilo que nasceu para fazer, no tempo certo, na hora certa. Ele não foi para o shopping, ele não foi para as festas, ele foi para o deserto. Qual era o sentido da vida de João Batista? Anunciar a Cristo. Nós, igreja, somos o João Batista da atualidade. Eu já falei isso em outra pregação. E é uma realidade que nós temos que viver. Nós somos o João Batista que vai anunciar que ele não vem, mas que vai voltar. Porque um anunciou que ele vinha. E nós anunciamos, ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando, ele vem. Sem demora, ele vem. Nós temos que ser
o João Batista da atualidade, igreja. Nós precisamos ser. Eu preciso saber para que eu nasci, para que eu estou aqui. Para quê? Para que Cristo mudou a minha vida? Para que Cristo mudou a minha história? Para que Ele me escolheu? Por quê? Só para eu vir aqui, num dia de domingo, sentar e ouvir a palavra, e aqueles que não conhecem, não quero nem saber, eu já conheço, eu já tenho, eu já fui alcançado, eu já fui tocado, eu já recebi, eu já fui curado. A igreja não pode ser egoísta. A igreja precisa mudar histórias, Diego. A igreja precisa, pastor Abel, tocar em vidas, transformar vidas. O evangelismo ontem foi uma bênção. Eu acredito que nada é em vão. As vidas que ouviram ali foram tocadas. Vai surtir efeito. A semente foi plantada, foi lançada e vai germinar, e vai crescer, e vai frutificar. Por quê? Porque nós fomos. Porque nós saímos das quatro paredes e fomos. Fomos porque quisemos? Não, fomos enviados por Ele, porque esse é o propósito. Todos já conhecem aqui, a maioria pelo menos. E quem não conhece ainda vai conhecer. Se tem alguém aqui que ainda não foi alcançado, vai ser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está no lugar certo. Se tem alguém aqui que ainda não foi batizado, vai ser batizado. Vai ser alcançado, vai ser tocado. Você está no lugar certo. Por que você está aqui, se você não é batizado ainda? Porque alguém fez o que tinha que fazer. Alguém foi, alguém anunciou, alguém chamou, alguém convidou. Alguém foi igreja na sua vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Abra em Atos, por gentileza, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Aleluia. Atos, deixa eu abrir aqui. Aleluia. Atos 1, 8. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora Mateus 5, 13. Mateus 5, 13. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aleluia. Queridos, é para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Sabe? Não é somente para rodar e pular e chorar e para viver as manifestações na igreja. É para sermos revestidos desse poder. É para carregarmos Ele em nós. É para sermos como Ele é. É porque não depende de nós. Não é porque eu estou falando que eles aceitam. É porque o Espírito Santo que está em mim está convencendo. Está operando. Está atuando. É por isso que temos o Espírito Santo. Porque se não tivermos, são só palavras vazias. Palavras que não servem para nada. Palavras de homens. Mas existe um Espírito em nós, chamado por Espírito Santo, que quando nós falamos, Ele fala através de nossos lábios, através de nossas bocas. João Batista, voz do que clama no deserto. Era o Cristo, era o Espírito Santo, era Deus quem clamava. Aleluia. Louvado seja o teu nome.
e diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Queridos, se nós não pregarmos o evangelho, se nós não praticarmos o ID, nós não servimos para nada. Nós nascemos à toa, sem motivo. Nós nascemos para pregar o evangelho. Vós sois o sal da terra, Simone. As pessoas precisam enxergar a Cristo em você. As pessoas precisam sentir esse sabor através de mim, através da sua vida. Eu preciso salgar onde eu estiver. Mais do que somente salgar, o sal causa sede. As pessoas precisam sentir essa sede quando estiverem em contato com você. Porque o sal está fazendo efeito. Esse sal faz com que elas queiram beber essa água da vida que você carrega e que está mergulhado. O sal precisa fazer com que as pessoas sintam sede, vontade de beber dessa água, experimentar essa água, serem saciadas por essa água que nós bebemos e também jorra através de nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, o maior ministério não é ser pastor, não é ser bispo, não é ser presbítero, não é ser diácono, não é ser seja lá o que for, é o da reconciliação. Esse é o maior ministério. Tanto os bispos, como os apóstolos, como os membros, como aqueles que só limpam a igreja, precisam exercer esse ministério. É para esse ministério que fomos chamados, porque assim como nós tivemos a oportunidade de sermos reconciliados, outros precisam se reconciliar através de nós. Nós somos os mediadores da reconciliação. É para esse ministério que fomos chamados, para reconciliar o mundo, para reconciliar a todos quanto queiram, para reconciliar aqueles que não estão juntos, aqueles que estão afastados. Precisamos religá-los, precisamos reconciliá-los, precisamos trazê-los para perto, para junto. Precisamos, queridos. Esse é o ministério da reconciliação. Seja pastor, seja bispo, seja diácono, seja obreiro, seja presbítero, o seu ministério é reconciliar o mundo. O seu ministério é reconciliar a todos quanto queiram ser reconciliados. Sabe, igreja, esse é o nosso ministério. É para isso que fomos chamados. Reconciliar o mundo com Cristo. Reconciliar o mundo com Cristo, igreja. Ide pelo mundo e pregai o evangelho. Reconcilie a todos quanto queiram e estejam ao alcance da voz. Reconciliem a todos quanto queiram ser reconciliados com Cristo. Esse é o ministério para o qual fomos chamados, da reconciliação. Eu estava estudando e aí anotei um negócio aqui interessante, que diz assim: toda vez que o imperador saía do seu reino para visitar uma província, ele enviava um porta-voz para anunciar. E esse porta-voz,
era empossado de autoridade por esse imperador. Esse é o nosso trabalho. Ele vai voltar, ele está vindo. E ele nos enviou como porta-voz. Vai lá, avisa que eu estou indo, avisa que eu vou voltar, avisa que eu vou lá, avisa Leandro, avisa Rebeca, avisa que eu estou indo. Somos embaixadores desse reino, temos que carregar as leis desse reino, temos que viver o que é imposto por esse reino, temos que representar esse reino onde estivermos, seja onde for, na China, na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos, seja qual reino for, o reino principal e maior e único é o reino de Cristo, do qual somos embaixadores e representamos. Somos empossados de autoridade por esse reino. Somos empossados pelo rei que representa esse reino, que reina nesse reino. É de lá que nós somos e é para lá que nós voltaremos. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos em terra distante. Nós somos forasteiros na terra, queridos. Mas nós voltaremos para o nosso reino. Nós voltaremos para casa. Mas não podemos voltar sozinhos. Vamos levar um monte de gente. Vamos levar quantos quiserem ir. Vão lá e convidem e avisem que eu estou indo buscá-los. Somos embaixadores desse reino, igreja. Somos embaixadores desse reino. Aleluia. A noiva não deseja o noivo pelo que ele pode oferecer. Seu coração não arde em interesse, mas em amor. 1 Coríntios 13, 1:8. Primeira Coríntios 13, de 1 a 8. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Precisamos amar, igreja. Precisamos amar incondicionalmente. A igreja que carrega o Espírito Santo ama. Se a igreja carrega, se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso amar incondicionalmente. Eu não amo porque conheço, eu amo porque eu fui enviado para amar, eu fui chamado para amar. Nós não amamos porque queremos, como bem disse a Rebeca, como pregou a Débora, nós amamos porque temos o Espírito Santo e Ele é amor. Como eu carrego o amor em mim e não amo? Como pode eu carregar o amor em mim, Ele habitar em mim, eu ser templo do amor, mas não amar, não viver o amor? 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, do 3 a 10. Aleluias. Fala conosco, Espírito Santo. Nos ensina, nos capacita, nos envia, nos transforma. Opera em nós, conforme o teu querer, conforme o teu agir.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Timóteo 6,12, está no 12? Não, é do 3 ao 10. Não, põe no 3, por favor, deixa eu. 6,3, isso, obrigado. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmia, ruins suspeitas. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por que queremos enriquecer? Existe uma igreja que ama mais o que pode ter, que ama mais o que é perecível, que ama mais o que um dia vai ficar aqui. Existe uma igreja que acha que Jesus Cristo é um amuleto, é um cabide de emprego, é um Deus que dá e dá e dá, sabe? Eu só quero, me dá carro, me dá casa, me dá tudo, menos amor, menos compromisso. Pelo que temos ansiado, igreja? Pelo que temos ansiado? Pelo que temos ansiado? Pelo que a igreja tem ansiado? 1 João 2, do 15 ao 17. Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, o que o noivo tem preparado para a noiva não é perecível. O que o noivo tem preparado para a noiva não é perecível, é eterno. É eterno, não acaba, não se desfaz, não se corrói, não se corrompe. É eterno, não é perecível. O que o noivo tem para nós está muito além do ouro, da prata, do carro, da casa, dos bons tesouros que esse mundo tem para oferecer. E que daqui nada vamos levar, como está escrito na sua palavra. Para não ajuntarmos tesouros aqui, porque perecem, porque a traça corrói, porque o ferrugem corrói, porque os ladrões roubam. Mas o que nós estamos ajuntando em Cristo, nada pode tirar de mim e de você. É isso que nós vamos herdar. É por isso que nós temos que ansiar.
É por isso que nós temos que viver por um tesouro que não perece, por um tesouro que não se acaba, por um tesouro que é eterno, igreja. Porque nós somos eternos. Nós não ficaremos aqui para sempre. Nós estamos só de passagem, essa não é nossa terra. Por isso que nada é pleno em nós. Você pode ter o que tiver. Existem ricos que se matam. Existem poderosos que se suicidam. Por que se suicidam? Porque nada é pleno em nós aqui nessa terra. Porque nunca está bom. Já tem carro, já tem casa, já tem poder, já tem dinheiro, mas estão vazios. Porque não tem o que eu e você temos. Porque não carregam o que eu e você carregamos. Porque não possuem esse tesouro real, esse tesouro que alimenta, esse tesouro que salva, que purifica, que transforma, que dá alegria. É só esse tesouro que nos causa alegria e contentamento. Outros não prestam. Mas invertemos as coisas. Usamos as pessoas e amamos as coisas. Quando fomos chamados para amar as pessoas e usarmos aquilo que estiver ao nosso alcance, é só para usar, não tem valor nenhum, vai ficar tudo aí. Por isso que a Bíblia fala que se você tem e o teu irmão não tem, divida com ele, reparta com ele, mas nós não fazemos isso. Não nos preocupamos nem com os que estão na igreja do nosso lado, imagina com os que estão na rua. A igreja, nós precisamos amar de verdade. Essa palavra me confrontou, essa palavra veio a mim e me confrontou. Eu precisava ouvi-la. Eu precisava entendê-la. A igreja precisa amar aquilo que é eterno. E parar de querer viver por algo que é passageiro. Gastar todo o seu tempo. Gastamos tempo com o que não presta. Gastamos tempo com o que é perecível. Mas não investimos no reino. Não lemos a palavra. Não vamos para o evangelismo, não participamos dos cultos, não ajoelhamos para orar, não estudamos o evangelho em casa, mas estudamos para tudo que é coisa, concurso, escola, investimos tempo no trabalho, porque tudo vai trazer dinheiro, tudo vai trazer tesouros terrenos, e por isso queremos tanto, porque essa é a natureza humana. O espírito do homem anseia essas coisas. O espírito do homem anseia o que é do homem. O espírito do homem anseia o que é da terra. Mas o espírito de Cristo anseia pelo que é do alto. Se eu sou um ser espiritual em Cristo, eu vou ansiar pelas coisas que o espírito de Cristo proporciona para mim. E eu preciso ansiar por essas coisas. Eu preciso ansiar por essas coisas. Sabe, queridos, porque mais do que nos dar uma vida abençoada nessa terra, Ele quer nos salvar para que tenhamos uma vida lá. É lá que Ele quer que tenhamos vida. E vida em abundância, não acaba nunca. É para sempre, é eterno. Ainda que você viva 100 anos nessa terra, ainda que eu viva 100 anos nessa terra, o que são esses 100 anos diante de uma eternidade? Me respondam. Nada. Nada. Eu prefiro viver 100 anos de luxúrias, de riquezas, de satisfações terrenas, do que viver uma eternidade. Eu troco o que é eterno pelo que é passageiro, pelo que não tem valor. É isso que a igreja tem feito, é isso que nós temos feito. E se nós fazemos assim, como vamos ensinar aos outros a não fazerem o que nós fazemos? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra a tua palavra em nós. Sabe, queridos, o Senhor quer nos falar algo essa noite. Porque as 3 palavras apontam para a mesma direção.
Nenhuma delas se convergiu. Todas elas apontam para a mesma direção. Todas elas falam a mesma linguagem. Todas elas apontam para o reino. Todas elas apontam para o que é eterno. Todas as 3 palavras apontam para o mesmo lugar. Então o Espírito Santo quer ministrar algo em nós hoje. Sabe? Ele quer ministrar algo em nós hoje. Mateus 6, 19 a 21. Mateus 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o nosso coração? Onde temos aplicado o nosso coração? A quem entregamos o nosso coração? A quem temos entregado o nosso coração? Nas mãos de quem temos colocado o nosso coração, igreja? Para onde temos olhado? O que temos desejado? Quais são os anseios da igreja? Será que é o Espírito e a noiva dizem vem? Porque a igreja sozinha não consegue ansiar. Por isso ela diz, o Espírito e a noiva. Nós só conseguimos ansiar porque é o Espírito que anseia conosco. Sozinhos não teríamos esse desejo. Íamos preferir ficar aqui e viver das coisas que tem por aqui. Mas o Espírito quer nos mostrar uma terra nova, uma terra que foi preparada para mim e para você. Aleluias. Aleluias. Não que não possamos ser prósperos, não que você não possa estudar, não que você não possa investir tempo na sua vida financeira, na sua faculdade, nos seus estudos, nos seus negócios. Você pode, você só não pode inverter os valores. Eu só não posso inverter os valores. Isso é que eu não posso. Eu não posso trocar, eu não posso desejar mais o que eu vivo aqui do que aquilo que eu vou viver lá. Sabe, igreja? Porque assim como Deus permite desertos, Ele também pegou homens do deserto e colocou em palácios. Ele pegou José, que foi vendido, que foi parar numa prisão, que foi para a cova como escravo e colocou como governador. Ele pegou Davi, o menor da sua casa, o mais improvável, e tornou rei. Deus faz essas coisas. Mas até aquilo que Ele nos dá tem um propósito, não é à toa. O que Ele nos dá tem que ser para o reino, tem que ser para abençoar a obra, tem que ser para abençoar aqueles a quem Ele enviar, a quem Ele mandar. Porque se recebemos de graça, nós também temos que oferecer o que recebemos. Nós temos que oferecer o que recebemos, igreja. A noiva de Cristo deve ter um desejo ardente, um anseio por voltar para casa. Filipenses 3, 12 a 21. Filipenses 3, 12 a 21. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês.
pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse é o nosso anseio, igreja. Esse é o anseio da igreja. Esse é o anseio da igreja. Aqueles que desejam tudo isso aqui, não poderão desfrutar daquilo que tem lá. Quiseram tanto tudo que está aqui, que ficarão com o que tem aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás fico. Esqueço de quem eu era. Esqueço de quem eu fui. Esqueço dos meus pecados, do passado, de tudo que eu pratiquei, das iniquidades. E avanço é presente. Hoje eu sou noiva, hoje eu sou diferente. Hoje eu carrego comigo o Espírito Santo. Hoje eu caminho para um lugar, hoje eu caminho para um alvo. Eu não sou mais quem eu era ficou lá atrás. Eu não tenho mais que pensar nisso, acabou. Foi transformado, agora eu avanço, eu sigo para onde? Toda noiva deseja casar. Toda noiva espera pela boda, toda noiva deseja chegar no altar. Esse é o momento que nós avançamos e perseguimos, o momento em que iremos encontrar com o noivo, o momento em que esse casamento vai acontecer, igreja. Esse é o alvo. Os alvos não são terrenos. O alvo não é terreno, o alvo é eterno. O alvo é eterno. Acho que pelo tempo eu não vou conseguir terminar essa palavra. Mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, igreja. Falta muita coisa ainda. Não está nem na metade. Mas não vou conseguir terminar. Mas eu acho que o Espírito Santo já conseguiu nos passar alguma coisa. Eu acho que Ele já conseguiu nos falar alguma coisa. Eu acho que Ele já conseguiu ministrar alguma coisa em nós. Eu acho que nós já vamos sair daqui com uma palavra que com certeza nos impactou. Nos ensinou algo diferente. Sabe? Eu vou lá para o final, porque não vai dar para terminar mesmo. Por amor, por desejar que todos sejam salvos, o clamor do Espírito e da noiva é: arrependam-se. Arrependam-se, porque se não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se não abandonarmos as práticas imundas, se não reconhecermos a Cristo como Senhor, como Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, seremos condenados sim. Existe o inferno, sim. Para aqueles que não se arrependem, existe o inferno sim. Para aqueles que vivem dissolutamente, existe o inferno sim. Para aqueles que não aceitam, existe o inferno sim, igreja. Existe. Mas não é essa a vontade do Senhor. A vontade dele é que nenhum se perca. É que todos sejam alcançados. É que todos tenham essa oportunidade. É isso, esse é o desejo de Cristo. Encontrar com a sua noiva. Encontrar com a sua noiva. Creia,
você ou não, aceite você ou não, reconheça ou não, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Tudo nesse mundo vai passar, tudo nesse mundo vai sucumbir, mas a palavra não passará. Ela se cumprirá como já tem se cumprido de Gênesis a Apocalipse. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, igreja. Por mais que o anticristo tenha o seu poder por um tempo nessa terra, o final da igreja é glorioso. O final da igreja é glorioso. Existam tribulações, exista anticristo, exista o que tiver que existir, nós já sabemos o final. O final é glorioso, o final é de salvação, o final é de vida. Apesar de condenação para alguns, nós temos a oportunidade de escolher a vida. É nos dado todos os dias a oportunidade de escolher a vida. Só viveremos morte se quisermos. Viva, escolha a vida. Escolha a igreja, escolha a vida. Escolha a vida. Escolha a vida. Jesus Cristo está voltando, igreja. Seja a igreja. Precisamos mais do que ser salvos, ser uma porta para que outros sejam. Ide por todo mundo, ide por todos os lugares, ide pelas escolas, ide no trabalho, ide em casa, ide na sua rua, ide onde você estiver e seja uma voz de salvação e de vida para aqueles em quem você tocar. Ministre cura, ministre libertação, ministre transformação. Senhor, ministra em nós, Pai. Nos capacita. Nos envia, Senhor. Nos envia, Senhor. Nos envia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, Ele está voltando, igreja. Acredite você ou não, acredite você ou não, Ele está voltando. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Essa palavra nos confrontou, Jesus. Essa palavra, Senhor, nos aponta para algo que é muito maior do que nós, do que os nossos interesses, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, para que o Senhor opere através de nós os Teus milagres, as curas, tudo aquilo que precisa operar, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos aos feridos, aos perdidos, aos caídos. Envia-nos, Senhor, envia-nos aos doentes, envia-nos aos necessitados, envia-nos, Senhor, a todos aqueles a quem o Senhor desejar falar. Envia-nos, torna-nos uma voz, torna-nos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, uma voz profética, uma voz de vida, uma voz de salvação neste mundo, Senhor. Não queremos estar aqui por estar, não queremos estar aqui à toa, tem um propósito, existe um porquê a tua igreja está aqui. A tua igreja está aqui para ir em teu nome, para pregar o teu evangelho, para pregoar salvação, para pregoar vida em meio a um mundo corrupto, em meio ao mundo corruptível, Senhor. Ah, Pai, levanta, Senhor, um governo justo nesse país, Pai. Levanta um governo justo nessa nação. Toma essa nação, Senhor, para si. Opera nessa nação, Jesus. Faz algo nessa nação. Aviva essa nação em teu nome, Senhor. Que o futuro presidente seja justo, Pai. Que ele possa governar com justiça, com amor, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, no governo desta nação também, Senhor. E principalmente o Senhor, Pai. É o que eu te peço, Jesus. Já te agradeço. Já te agradeço, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém.